prometa que o Gaiofato é da elite, Monark. Prometa! Olá, terráqueos! Hoje a gente vai reagir ao debate entre Gustavo Gaiofato e Monark, que aconteceu ontem no podcast Três Irmãos. E, gente, sério, muitos trechos intancáveis, mas eu separei aqui um trecho que eu acho legal pra gente debater em cima e dar umas risadas, né? Porque isso aqui vai ser pra isso, basicamente. Então, antes de começar o react, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo novo. Se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente, tem o Pix aqui na tela, que é o adicional de insalubridade, inclusive. Tem o link do Apoia-se na descrição, ou você também pode se tornar membro aqui do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros. Agora bora, vamos começar esse gym. Olha como que tá a cara de todo mundo. 1991, com a queda da União Soviética, se consolidou com o capitalismo neoliberal, qual é a história que a gente recebeu? Qual é o passado que a gente recebeu? Um passado de que essa experiência foi horrível, foi trágica, foi etc, que é o que foi desmontado nos últimos anos. Então, assim... Cara, pera aí, rapidinho. Quanto você tem de altura, Gaiofato? Que isso, caralho? Mano, o que isso tem a ver, velho? Gaiofato falando da queda da União Soviética e capitalismo, e o Monark para, olha a cara dele. Gaiofato, qual é a sua altura? Qual é a sua altura, cara? Cara, sério. Deixa eu falar, mano. Responde, pô. Quanto você tem de altura? Quanto eu tenho de altura? Quanto você pesa? Quanto na altura é bom? Quanto você tem de altura? O Gaiofato é jogador de rugby, hein? Não. Hã? Fala quanto Ele você é tem de jogador altura, de mente. rugby. Fala qualquer altura aí. Você tem 1,70m, certo? Vai, beleza. 1,70m. Tá bom? Beleza, tem 1,70m. Tem gente que tem 2 metros, certo? É o Cabeleira. O Cabeleira tem 2. Pois é. É justo que você seja menor do que alguém? Por exemplo, se só existe a força, seria justo você nascer menor do que alguém? Não é justo. Alguém nasce com uma vantagem a mais que você, certo? Ou não? Cara, que linha de raciocínio é essa? Onde ele tá querendo chegar? Eu tô igual o Gaio, assim, tipo, o que você tá falando? Não, pela natureza é assim. Isso é um fato natural. Mas ao contrário, eu sou alto e morro brigar. antes do que ele que é baixinho, entendeu? Não, cara, é isso que eu tô te falando. Existe uma hierarquia natural na vida, certo? Todo mundo tem a mesma inteligência? Não, mas não tem a mesma... Não tem, certo? Existem competências de inteligências diferentes. Tudo bem, mas tem gente que é burra, né? Não tem? A gente sabe que tem gente que é burra. Tem gente que é burra, sério? que não consegue pensar. Tem. Eu vou assumir essa bronca. Tem sim. Então tem gente mais inteligente e gente menos inteligente, certo? Não, né? Não, assim, tipo, qual é o parâmetro que você vai utilizar pra avaliar a inteligência dos outros, Monark? É o QI? Porque assim, a gente sabe que o QI não avalia porra nenhuma, né? Que isso não quer dizer absolutamente nada. E que se a gente continuar seguindo o caminho que o Monark está fazendo de que pessoas naturalmente são melhores do que outras, não vai desembocar num lugar muito legal, né? Um lugar, assim, um pouco complicado, eugenista, um lugar estranho. Então, não. Apenas não vamos pegar esse lado. Exato. Existe uma hierarquia de inteligência, certo ou não certo? Não, certo. errado. É uma hierarquia... Errado. A gente já estabeleceu que tem gente burra e a gente estabeleceu que tem gente mais inteligente, certo? Não. Existe uma proporcionalidade entre a média da inteligência... Burro pra quê e inteligente pra quê? Existe... Exatamente, Robert. Muito obrigada. Não, Robert está muito sensato nesse dia. Muito sensato. É claro. Forma geral. Existe uma hierarquia de altura, certo? Existem humanos mais altos Não, mas que os todo mundo outros. tá entendendo, velho. Vocês também tá fazendo graça. Nem o Mindinho tá conseguindo pegar o raciocínio. Cara, sério. Existe. Pelo amor de Deus, parece que eu tô falando com gente... Pelo Não. amor de Deus. Existem seres humanos mais altos do que os outros, certo? Existe uma hierarquia de altura, certo? Existe uma pequena minoria que tem 2,20 metros. Existe uma grande maioria que tem 1,70 m e tem uma pequena minoria que tem 1,50 m, certo? Os grandes estão jogando vôlei e os pequenos estão pilotando Fórmula 1. Eles Beleza. existem. Então você tem uma hierarquia natural na altura dos seres humanos.
Como hierarquia natural, se a gente tá falando Porque um que é mais cada... alto do que o outro, cara. Mas- se você é mais mas- alto, você é hierarquicamente você é mais alto. Mas se eu tiver 1,5 m e for jogar vôlei, eu tô fudido. Mano, Mas se não eu é disso tiver que eu tô 1,5 m falando, e cara. for Pelo amor de pilotar um Deus, carro, escuta eu o que eu tô tô te bem. falando. Se você tiver 1,5 m por jogar vôlei, você ainda pode ser líbero. Se você tiver 2 metros, você também pode. Assim, completamente, sem pé nem cabeça. Não tem pra onde ir esse papo, sabe? Não tem lógica nenhuma. E isso não pode ser extrapolado, a altura das pessoas não pode ser extrapolado pra fatores histórico-culturais, gente. Não tem como você comparar a história da humanidade, como é que as pessoas vivem e têm desenvolvimentos sociais diferentes, luta de classes, e relacionar apenas com a altura de seres humanos maiores e menores. Isso não faz o menor sentido. Exatamente, Raj. Determinismo científico se chama eugenia, tá? Só queria deixar claro isso aqui. Eu tô tentando explicar um conceito que é muito simples, velho. Existe uma diferença hierárquica natural em características humanas. Isso é fato, velho. Nem é todo mundo não é do mesmo tamanho. Tem gente mais alta, tem gente mais baixa. E existe uma pirâmide hierárquica de quem é mais alto, que é uma pequena minoria. Isso acontece em todas as outras questões da humanidade, certo? Errado. Errado. 1 zilhão de vezes errado. Até porque, né, essas questões de altura, de quantidade de pelo no corpo e inúmeros outros fatores são todos determinados pela evolução, tá? Pelo processo de seleção natural da evolução por indivíduos mais adaptados àquele meio ambiente. Sei lá, em cada país do mundo vai ter gente mais alta, mais baixa. A galera lá da Rússia, que vive num frio do caralho, vai ter muito mais pelo do que a gente aqui no Brasil, que, né, mora num país tropical. Isso tem a ver com seleção natural e não uma hierarquia social em que pessoas, por conta de determinadas características, são superiores às outras. É bastante diferente a linha de raciocínio. Bastante. Que papo é esse? Exatamente. Que papo é esse? Então você tem, sim, uma média da população, você tem um pequeno grupo populacional que é muito mais inteligente do que uma grande maioria, entendeu? Então é natural que essas pessoas acumulem poder através das gerações, principalmente se você colocar em questão a genética, que tende a manter a variância e manter durante as próximas, os filhos, talvez aquela inteligência. Então... Gente do céu, ele tá falando de genética, de famílias selecionadas para serem superiores ao longo dos anos. Gente, sério. Por acaso o Elon Musk é um gênio incompreendido? Por acaso a galera que tem muito dinheiro necessariamente é super inteligente? Obviamente não. Obviamente não. Isso tem a ver com a herança que importa, que a gente já falou que não é a herança genética, é a herança de sobrenome, é a herança de que família aquela pessoa veio. Ela é filha de um senhor de escravo? Ela é filho de um latifundiário? Aí, meu amor, vai ter dinheiro. Isso quer dizer que ele é mais inteligente do que a pessoa que trabalha todo santo dia, pega o transporte público, acorda 4 horas da manhã para pegar 2 horas de ônibus lotado, é menos inteligente do que o Elon Musk? Não é. Não é. Apenas não é. Esse caminho que o monarca está pegando é um caminho de determinismo genético, determinismo social, que é um caminho eugenista, tá? Queria deixar isso bem claro. Monarque. Então, geneticamente é natural, é padrão que haja uma hierarquia social. Ela sempre vai existir. Não tem como você acabar com a hierarquia natural das coisas, entendeu? Ficar nessa luta de ir contra a realidade e acreditar que vai todo mundo ser da mesma altura, que a gente vai conseguir fazer isso através de engenharia social, é uma loucura do cacete. Nunca vai acontecer, entendeu? Se você substituir o meio de organização agora por um outro, você vai criar invariavelmente uma pequena elite de dominância que vai cagar a regra para a maioria. Isso sempre vai acontecer, entendeu? E Ô, não Monarcão, tem como vocês mudarem isso. A gente fez um episódio com o Breno Altman. Cara. Inclusive, nesse episódio, a gente falou sobre isso, né? O Robertinho comentou com o Breno o quanto os judeus
eram muito mais inteligentes que as outras pessoas, né? Que eles eram detentores de vários prêmios Nobel, né? E aí o Breno, inclusive, falou pra gente aqui que se esquece que os caras... Tem 2000 anos que os caras dominam, são alfabetizados, né? Diferente de grande parte da população. Então, assim, quando você coloca condições desiguais, sim, outras pessoas acabam se sobressaindo. Né? Os caras dominam o idioma há 2000 anos. E por isso os sionistas estão no poder há tanto tempo, né? Porque os caras estão aí farmando, enquanto você tem uma grande parte do mundo que demorou anos para ser alfabetizada. Mas Sabe por quê? Porque as elites sempre tiveram acesso a estudo, tiveram acesso a recurso, sempre tiveram mais acesso à educação e a tudo muito mais. E a classe trabalhadora sempre foi negada a esses direitos. Então é óbvio que essas elites vão ser as mesmas desde vários e vários anos no planeta. Isso quer dizer que elas são melhores do que nós, meros mortais trabalhadores? Não, quer dizer que elas chegaram lá porque eles são herdeiros. Herdeiros. Apenas isso. Só isso. E além do mais, essas elites, assim como o Rodrigo acabou de falar aqui no chat, só estão no lugar que estão até hoje porque exploraram a gente. Nos exploraram. Exploraram os trabalhadores. Ficaram ricas com sangue, suor e linfa de pessoas escravizadas. E é por isso que eles têm dinheiro. E não porque eles são gênios. Não porque eles são uma raça superior, monarque. Você começa a colocar condições iguais, por exemplo, você pegar hoje a China é a maior produtora de patentes do mundo. Outro fato é que é o seguinte, essas famílias já estão lá, elas já estão constituídas, elas já têm todo o poder do mundo, certo? Eles estão lá. Se virar o comunismo, você vai tirar eles lá? Não, eles vão continuar lá. A única forma de você chegar perto dessa galera, se existe, é com o capitalismo, mano. Você pode ganhar uma grana, sei lá, você pode ser aceito por eles ou tentar brigar com eles. Mas se existir o comunismo de forma geral, acabou. Esquece. Nunca mais ninguém vai subir, escalar pra chegar perto desses caras. Você tá ligado que a única forma de trabalhar e chegar, se existe, é o capitalismo? Porque se igualar todo mundo aqui embaixo, fala sério, não dá pra igualar todo mundo em cima. Gente, vamos lá. Eu tô, assim, nervosa. Vamos lá, vamos com calma. Explicando com gatinhos. Vamos desenhar. Comunismo não é a mesma coisa que todos serem iguais. Repitam com a tia Luna. Comunismo não é a mesma coisa que todos serem iguais. Eu não sei se vocês estão familiarizados com o conceito de equidade, que é diferente do conceito de igualdade. Igualdade é colocar todo mundo igual, sem levar em conta que pessoas não são iguais, que pessoas têm diferenças, que mulheres não são iguais a homens, que brancos não são iguais a pretos, que trans não são iguais a... porque as pessoas são diferentes. O conceito de equidade vai tratar os diferentes como diferentes, respeitando eles e não fazendo com que eles fossem inferiores. E é isso. É equidade que a gente quer. É que a gente que trabalha e se fode dia sim, dia também para trabalhar, para enriquecer essa elite aí, que vire o jogo e que realmente a gente comece a ter o poder. De que o poder esteja na mão dos trabalhadores. Isso vai fazer com que todo mundo seja igual? Não. Porque pessoas ainda vão continuar sendo diferentes, porque a gente vive numa sociedade que ainda é patriarcal, que vê as mulheres como seres inferiores, que vê pessoas pretas como seres inferiores, que vê pessoas LGBT como pessoas inferiores, que vê neurodivergentes como pessoas inferiores. A gente quer uma sociedade onde essas pessoas sejam tratadas com equidade. Ou seja, que não exista preconceito contra pessoas pretas, por exemplo. Isso é uma coisa do capitalismo. E não que vai ser todo mundo igual, que vai ganhar todo mundo a mesma coisa. Não, não é assim. Nenhum país onde teve alguma experiência socialista é assim, gente. Ai, triste, viu? É triste. Me tira do sério. Na hora que você iguala, você joga a régua lá embaixo. Acabou de dar uma aula aqui de União Soviética. Você joga a régua lá embaixo. Mas lá na União Soviética não tem proletariado. Véio. Não tem proletariado. Os caras são sabotados. Não tem proletariado na União Soviética. As famílias milionárias ainda dominam a Rússia, cara. Você acha que houve uma mudança estrutural?
Para de comprar historinha pra pôr e dormir, cara. Eles nunca saíram do poder. Existe uma rede global entre essas elites. Essas guerras que a gente tá vendo aqui é tudo teatro, cara. O Putin é o braço, então, dessa galera que tá lá em cima. O Putin é um braço. O Putin é elite total, conversa com todo... Ele tava lá conversando com o Macron, já tá conversando de novo com o Macron. Todos eles se conversam, cara. É um teatro que eles fazem pra controlar nós, os gados, que fica tentando destruir os nossos próprios direitos como propriedade individual, cara. Vocês percebem que ele consegue entender que tem um problema e que o problema são as elites. Mas aí, na hora de resolver o problema, a lógica vai embora correndo. A lógica vai embora correndo e abandona o monarca. Porque isso, pra ele é impossível imaginar que o problema é o capitalismo. Pra ele o problema sei lá, é essa elite global que ele inventou, que existem até cidades subterrâneas, laser no espaço. Atlantis, né? Cara, sério. Vocês não percebem que vocês são manipulados? Os comunistas são muito manipulados, entendeu? Eles são os guerreiros ideológicos de uma elite, porra, entendeu? Que visa controlar todos os humanos com mão de ferro, retirar todos os nossos direitos. É pra isso que eles lutam, pra tirar os nossos direitos. Os comunistas são fantoches da elite, manipulados. Gente, assim, eu não sei nem o que dizer, porque assim, se eu ficar tentando desmentir absolutamente tudo, só não faz sentido. Tipo, manipulado pela elite, a elite nos odeia, a elite não quer nem que a gente exista. Pra elite, a gente podia estar de 3 palmos do chão, que eles iam estar muito felizes. Que quanto mais comunista tem aí, mais gente percebendo que o capitalismo é o problema. Agora, realmente, a gente ser fantoche da elite é brincadeira, viu? Nós, os gados. Vocês são gado pra cacete. Vocês são muito gados. Vocês são muito iludidos. Robertinho, sobre a tua colocação... Me corrija aí, Gaiofato. Tava esperando você me melhorar nesse momento. Não. Tô disposto a ouvir, fala aí. Não, a questão é a seguinte. A possibilidade de acessar esses recursos de formação, de ciência, tecnologia e tal, ele vai depender da maneira de como essas instituições estão organizadas e como elas permitem esse acesso. Então, muitas das pessoas que vão estudar engenharia, vão estudar tecnologia, vão estudar química, sei lá, vão estudar campos das ciências humanas que são importantes para esses desenvolvimentos, são historicamente ligados a grupos que tinham acesso a esse processo educacional formal. A essa educação formal, a essa educação de alta... É de alta produtividade, né? Mas uma educação de autodesenvolvimento. O processo de destruição da estrutura que cerca essas instituições, ou seja, né, a construção de uma sociedade que garanta o acesso a essa educação geral, é algo que aconteceu na União Soviética, que foi a primeira experiência socialista que conseguiu não só desenvolver suas forças produtivas, mas garantir um acesso enorme para um contingente enorme de pessoas a formações que fossem especializadas. E isso não inibiu o desenvolvimento técnico-científico. Pelo contrário, isso ampliou o desenvolvimento técnico-científico. Isso fez com que a União Soviética conseguisse progredir, historicamente, em um passo muito mais avançado do que os países centrais do capitalismo tiveram ao longo de 200, 300 anos, sem colonizar. Porque ainda tem o atingimento desse lugar superior, supostamente superior, que a Inglaterra, a Alemanha, a França, os Estados Unidos chegaram, eles não chegaram porque eles têm um povo mais desenvolvido. Eles conseguiram construir esse caminho porque ao mesmo tempo era todo mundo burro, né? Era todo mundo burro, por isso que eles fizeram a bomba atômica, várias tecnologias, era um bando de jumento com sorte. Não, era um bando de filho da puta colonizador herdeiro que escravizou pessoas para explorar a sua mão de obra e enriquecer. E tirar delas o máximo, o sangue, suor e linfa, para enriquecer os bolsos e depois ir lá estudar e fazer a bomba atômica. Não é porque eles são inteligentíssimos, não é porque eles são o auge do QI humano.
Não é isso, Monark. Não é isso. É porque eles exploraram outros seres humanos. Por isso, que nada nesse mundo sumona e aparece do nada. Que precisa de qualquer coisa que a gente tem no meio ambiente para virar um objeto, para virar alguma coisa, precisa de trabalho humano. Humano. Esse trabalho humano vai ser feito por alguém, normalmente da classe trabalhadora, que está sendo explorado por alguém da elite, da burguesia, que depois vai criar essas evoluções tecnológicas e falar, olha como eu sou foda. Só que aí ocultou todo esse outro pedaço, né? Esse pedaço a gente esquece. Né? Tudo isso a gente esquece. Eles conseguiram desenvolver esses processos a partir da acumulação de recursos que garantiram para eles esses investimentos. Meu Deus, é muita inveja que você tem dos caras, velho. Pelo amor de Deus, velho. Como assim? Caralho, inveja que você tem dos caras. Vai se fuder, porra. Vai se fuder, porra. Inveja, Monark. Inveja, pô. É uma Os conversa da caras são gente foda, eles tentando construíram resolver um mundo algo moderno, melhor. pô. Cara, a Rússia é capitalista hoje em dia? Qual que é? Sim. Por quê? Porque se eles encontraram um modelo perfeito, por que não deu certo? Não deu certo porque existia um filho chamado Nikita que fez... Mentira, não foi só ele, obviamente, né, gente? Aliás, vamos voltar. Recapitulando, tá? O que é dar certo? Dá certo pra quem? Porque se a gente pensar que quando a Rússia estava na mão dos czaristas, assim, a maior parte da população estava passando fome, era analfabeta, e depois da Revolução Russa e da instauração da União Soviética, alguns anos depois, a Rússia estava mandando o homem para a Lua. Não tinha mais ninguém passando fome. Tava todo mundo empregado. Direitos trabalhistas, tudo garantido. Assim, então, o que dá certo, né? Já começa por aí. Agora, se a União Soviética não permaneceu dando certo por mais tempo, é porque, infelizmente, Lenin morreu, depois Stalin morreu e alas revisionistas ficaram no comando e acabaram destruindo todo o trabalho que centenas de revolucionários tiveram durante anos para garantir direitos para aquela população, tá? E porque o imperialismo dos Estados Unidos, obviamente, fez de tudo, absolutamente tudo, para que isso acontecesse. E aí, no final das contas, ainda o quê? Fez com que a imagem da União Soviética fizesse uma caveira com a imagem da União Soviética pro mundo inteiro para falar que deu errado. E é isso agora que você está repetindo, só que você não sabe porra nenhuma. Não sabe de porra nenhuma. Inteligentão, tu não é o brabo? Cansei já também. Por que eles mudaram e se uniram ao mundo capitalista? Por que a porra da China virou um dos países mais capitalistas do mundo? Porque no caso da Rússia, antiga União Soviética, houve uma contra-revolução. Mas por que isso não é natural? Não quer dizer que a ideia do capitalismo ganhou lá? Não, apenas não. Até porque a gente já viu vídeos aqui de pessoas que moravam na Rússia na época da União Soviética falando o quanto era bom a Rússia na época da União Soviética. E falando que se pudessem, voltariam à Rússia na época da União Soviética. Não. Quer dizer... Se eles adotaram e não ganhou a ideia, porra. Se eles usam a ideia, a ideia não ganhou. Se eles usam, ela não ganhou. A questão, Monark, é que o processo... A questão é que você não tem lógica. Essa é a questão. A tua lógica tu tem, né? Você tem lógica. A questão... Não existe lógica na tua Deixa eu explicar, Monark. Deixa eu explicar. A questão... Cara, a Rússia é capitalista ou não é, cacete? Eu acabei de falar que é. Então pronto, pô. Se eles decidiram virar capitalista... essa questão... É porque eles acharam que era melhor. Eles quem decidiram? A elite que controla a Rússia, cara. Você acha que é o povo que controla? Então, quem decidiu pela transformação, pela retransformação... Você acha que não tem oligarca na Rússia? Quem decidiu pela retransformação da União Soviética em vários países capitalistas não foi o povo. Foi um processo que veio orientado de uma base crítica ali que se desenvolveu pontualmente e que foi promovido a partir de um processo contra-revolucionário pelos próprios dirigentes, pelo Gorbachev, pelo próprio decaimento que a visão política que esses dirigentes tinham. Esses caras todos estudam no Ocidente. Por exemplo, a porra do Kim Jong-un, sabe o que você conhece o Kim Jong-un? Não conheço, mas sei quem é. A gente sabe quem é. Você sabe onde Pessoalmente, não. Gostaria. que ele estudou, né? A vida inteira. Nos Estados Unidos e na Europa. Não, peraí.
Peraí. Não, vamos voltar aqui. Eu não, acho que eu não entendi direito. Vamos voltar. Que eu não entendi. A vida inteira. Nos Estados Unidos e na Europa. Onde ele aprendeu. Ele sabia que ele teve uma educação ocidentalizada. Não é estranho que o inimigo, né? O filho do imperador da Coreia do Norte, que os Estados Unidos odeia, foi lá para os Estados Unidos, estudou nas escolas, nas faculdades de mais alto nível. Ninguém matou ele, ninguém fez nada com ele. Voltou pra Coreia do Norte pra... Você tá entendendo? Eles estão amigos, pô. Eles são amigos. Gente, é sério. O Kim Jong-un estudou nos Estados Unidos e na Europa. De verdade. Olha isso. Aí você vai procurar a informação do monarca na internet. As fontes são O Globo, 11 fatos sobre a vida do ditador da Coreia do Norte. 2. BBC. A infância de Kim Jong-un foi cheia de luxos, mas solitária. Outra BBC. 5 coisas da vida privada do líder da Coreia do Norte que você não sabe. R7. Espiões no Brasil. Líder norte-coreano Kim Jong-un já teve passaporte brasileiro. Gente, sério. É isso, tá? Ai, cara, a pessoa acredita em teoria da conspiração, a pessoa acredita que tem bunker debaixo da terra onde a elite mora. Eu acho que ele assistiu Fallout demais, assim, acho que foi um pouco exagerado, né? Eles são amigos. O Kim Jong-un não é o seu líder revolucionário contra as elites, cara. Ele é a elite, pô, cara. Ele é a elite. E eles todos se conversam, eles não são inimigos entre si. Eles deixam nós otários brigando aqui. Entendi. Entendeu? Tá rolando guerra entre Irã e Israel, né? E, obviamente, o Netanyahu e o líder do Irã, eles se amam pelas costas, tá? Eles são, inclusive, namorados. A gente não sabe, tá? Mas eles moram junto lá no bunker. Eles têm uma família. E, obviamente, eles só estão se destruindo pra a gente ficar ansioso com a Terceira Guerra Mundial, pô. Só isso, sabe? Não, é por isso, gente. Com certeza que eles são melhores amigos, tá? Melhores amigos. O arrependimento no mundinho é visível. Pior que é verdade esse lance deles serem uma fé. E você brigando por eles. Você brigando por eles. Quem decidiu pela reintegração da Rússia para o sistema capitalista não foi uma decisão que foi realizada da noite para o dia. Não foi realizada simplesmente porque uma hora eles se deram conta de que o capitalismo era melhor. Foi porque houve um processo progressivo de reabilitação dessas estruturas por vários motivos diferentes, em várias frentes diferentes. Encabeçada pelos idiotas, pelo cara que não tinha nenhuma nada. O cara que tava lá, morrendo de fome, ele teve essa super ideia de revolução estrutural. Foi a pobreza que teve essa super ideia de revolução. Não foi criada pelas elites, patrocinada pelas elites, pelas grandes famílias. A Revolução Russa não foi patrocinada por grandes famílias nem pelas elites. A Revolução Russa foi feita pelos trabalhadores da Rússia, organizados. Não foi. Eles derrubaram as elites. Eles, inclusive, entraram e mataram todo mundo dentro do castelo lá que tinha. Ai, cara, sério. Quem decidiu isso, não é que é isso, não é uma questão de decisão simplesmente unilateral, Monark. Isso é fruto. Isso é fruto. Monark, presta atenção. Isso é fruto do processo histórico. O Mikhail Gorbachev, Monark, eu não tô aqui para refutar você. Não tô aqui para. Eu quero ouvir lógica de você. Não, então presta atenção aqui, ó. O que acontece é o seguinte: o Mikhail Gorbachev chegou ao poder em 1980. Ele vinha de uma geração de dirigentes do Partido Comunista da União Soviética que já caminhava muito à direita do que havia sido construído pelas lideranças anteriores. Então, eles propunham uma reabilitação de algumas estruturas que pudessem dar essa sobrevida para a União Soviética. Qual foi a ideia dos caras? Era de tentar equiparar a União Soviética aos Estados Unidos pelo melhor nível de condição de vida. Só que isso levou aonde levou, porque se deixou de fazer organização para partidos revolucionários ampliarem sua influência e fazerem revoluções socialistas ao redor do mundo por uma ideia de progresso humano. Essa ideia de progresso humano, de progresso de melhoria simplesmente, foi isso que ficou na cabeça dos caras ali a partir dos anos 60.
E aí, nos anos 80, quando o Gorbachev entra e ele começa a tocar todas as políticas da perestroika, da glasnost, do desarmamento soviético, ele passa a se alinhar cada vez mais ao Ronald Reagan, à Margaret Thatcher. Sim. Por quê? Porque ele foi um dos precursores, foi um dos bastiões desse processo contra-revolucionário. Exatamente. Mas que encontra um momento marcante em 91, quando se assina e acaba a União Soviética. Olha ele, cara, sério, olha ele, Zé. Cara, parece uma criança de castigo, tá ligado? Parece a criança que tá levando esporro que não quer ouvir, véi. Meu Deus! Só que quando acabou a União Soviética, a população, já nos anos seguintes, foi às ruas, e no governo do Boris Yeltsin, que foi o cara eleito pós-Gorbachev, houve o ordenamento do bombardeio da praça contra esses manifestantes. Porque eles estavam Qual que é o seu ponto, cara, que eu não tô entendendo? O ponto é que essas mudanças que acontecem não são mudanças da ordem natural. Elas são mudanças que acontecem ao longo da história. São mudanças que acontecem a partir das escolhas e dos projetos políticos de cada classe que está no poder. Monarque, nada acontece naturalmente. Sabe o que acontece naturalmente? O dia nascer e a noite surgir. O que acontece naturalmente é a natureza vivendo. Isso aí acontece naturalmente, tá? Naturalmente. Agora, fatos histórico-culturais não acontecem naturalmente, porque a história não é neutra. A história é contada por alguém, vivida por alguém. E normalmente ela é contada pelas elites que vão manipular essa história para que, pareça que tudo é natural, que tudo acontece e que, obviamente, a gente só tem que sentar e falar, é só isso, não tem mais jeito, acabou, é tudo natural, é natural que eu fique pobre, é natural que eu seja para sempre pobre e eu vou ficar aqui quietinho sendo pobre porque não tem outra alternativa. Isso é o que as elites fazem, nos manipular. Tá? Exato, é igual falar a natureza do ser humano. Que é um processo natural, certo? Não é um processo natural. O que seria artificial? Só se os alienígenas vão contra pra ser artificial. Não é um processo natural, Monark, porque... Tá bom, mas tanto faz ser natural ou não, cara. Tá bom, é artificial. O que significa isso? Eu não entendo. Mas, beleza, vai lá. É um processo artificial porque quem toma essas decisões são as pessoas que estão inseridas na realidade da economia. E elas não são naturalmente. Elas não são naturais. Que fazem isso mediadas por certos interesses. Isso não é natural. Os caras que tomaram a decisão de acabar com a União Soviética, muitos deles que vinham já se organizando há muito tempo, ou que, enfim, viram que ia terminar nisso, se tornaram grandes oligarcas posteriormente. Quem diria, né? O presidente do Cazaquistão, que foi retirado do poder acho que há 2 ou 3 anos atrás, está no controle político do Cazaquistão, estava no controle político do país Cazaquistão há mais de 30 anos. Porque ele foi um dos que, nesse meio, conseguiu consolidar esse poder. A partir do momento que as dirigências soviéticas, que os dirigentes soviéticos deixaram de se preocupar com o andamento revolucionário do socialismo, foi o momento que o socialismo começou a decair, começou a apresentar fraquejamento. E não porque isso naturalmente aconteceu, mas porque... Se fosse assim, naturalmente o capitalismo ia acabar também uma hora. A gente não precisava fazer nada, a gente ia sentar aqui e esperar que naturalmente o capitalismo uma hora ia acabar, tá? Mas não é assim. Quem dera fosse assim. Quem dera que eu só tivesse que esperar o capitalismo acabar. Mas não é assim. Eu tô aqui lutando dia sim, dia também, pra destruir esta merda desse sistema que faz a gente... O rico cada vez ficar mais rico e o pobre cada vez ficar mais pobre, porra. Isso não é natural, monarque. Isso foi criado. Foi criado para que exista uma classe dominante e uma classe dominada. Eles não conseguem ficar ricos se a gente não trabalhar para eles. Para ter uma pessoa bilionária, precisa ter alguém passando fome. E quem faz isso é o capitalismo. Não é natural. Não é natural porque pessoas... são inferiores e por isso elas vão ser pobres, caralho. Que é esse o pensamento que você tá tendo. Não é assim. É de cair o cu da bunda. Porque não havia uma formação política e esse compromisso. Essa que é a questão. Qual é a artificialidade disso? Onde tá a artificialidade? O comunismo é um projeto de classe determinado e declarado. Essa que é a questão. O comunismo não é o caminho natural para a humanidade. Porque o caminho natural para a humanidade agora...
O caminho natural para a humanidade mais propenso agora, se a gente não fizer alguma coisa, é a extinção em massa da humanidade. Não, isso não é natural. Isso aí, você tá confundindo naturalmente com probabilidade. Não é não, qual que é a tendência do último momento? A gente tá vendo a temperatura dos oceanos subir. Ah, para! Você acredita nessa historinha? Não. Ai, cara, por favor. Deus, por favor, você não existe, então eu tô olhando pra nada exatamente por isso. Ai, cara, sério. Cara, sério. Ai. Você acredita nisso é foda, né, gente? Você acredita nisso. Tá vendo, né? Negacionista do aquecimento global. Não tem como discutir uma pessoa dessa, gente. Ele acredita que existe sociedade secreta debaixo da Terra. Ele acredita que o aquecimento global não existe. Ele não acredita em mudança climática. Milhões e milhões de cientistas estudando há anos a Terra, estudando os padrões de o que o capitalismo está fazendo com a porra do meio ambiente, porque é o capitalismo explorando e tirando cada vez mais recurso natural para produzir cada vez mais coisa que ninguém vai querer comprar essa merda, para produzir labubu para essa merda, labubu, gente, destruindo o planeta para produzir labubu, sabe? E você falando que não existe aquecimento global. Puta que pariu, viu? Não, é isso. Não tem como discutir. Não tem como. Pra mim, não dá. Bom, não, essa aí você tem que acreditar, Monark. Teoria da conspiração, você tem que... Mas as praias, cara, os ricos compram um monte de casa na praia e o nível do mar não sobe, pô. Se o nível do mar fosse subir assim pra caralho, os preços das casas da praia seriam baixíssimos. Quem que ia querer comprar uma casa que daqui 1 ou 2 anos vai estar submersa? Mas não estão submersas. As casas que estão no mesmo lugar há décadas, há 30 anos. Aqui tem leninista. Aline Belli mandou uma mensagem pelo Pix. Dinheiro da condução pra gente ir tomar o carro do Gaiofato. Adorei que a voz do Gru. Dinheiro da condução pra gente ir tomar o carro do Gaiofato. Bora tomar o carro do Gaiofato. Eu não tenho carro, então vou pegar o do Gaiofato. É a lógica do Monark, gente. Há 40 anos, cara. Nível do mar tá subindo o meu ovo, cara. Isso é mais uma pauta globalista. Globalista! De controle social, porque você é um servo das elites. Você não percebe porque você é muito burro. Mas você é um servo das elites, vendendo todas as pautas que eles querem impor a nós. Né? A principal é a perda do nosso direito à propriedade privada, que é a mesma coisa que o Klaus Schwab fala no Fórum Econômico Mundial sobre você não vai ter porra nenhuma e vai ser feliz. Você está em sintonia com a elite, Gaiofato. Você é da elite. Você Gaiofato. Gente, Gaiofato é da elite, gente. Gaiofato é da elite. Gaiofato tem milhões e milhões. Gaiofato, financia a Revolução Brasileira agora. Prometa que o Gaiofato é da elite, Monark. Prometa, porque ele vai virar o Engels brasileiro e a gente vai fazer agora essa revolução, Monark. Puta que pariu. Caralho. Meu Deus. Tem menos de 1 minuto. Vamos lá, gente. Força. Falar que eu era da elite. Porra, você é elite. Alguém esqueceu de me dar Alguém esqueceu de dar um título de propriedade pra isso, pô. Você trabalha pra elite. Você é um pensador. Mas no fundo todo mundo trabalha, não, Monark? Não é só o Gaiofato. Não, mas todo mundo trabalha pra elite, né? Assim, quem trabalha pra elite. Isso aí não tem discussão. Gente, é um debate onde o mindinho é o mais sensato. Mas você percebe que ele tá trabalhando pra destruir um conceito que é o que as elites querem que aconteça. Elas querem destruir. A elite quer destruir o conceito de propriedade privada. E você é um guerreiro deles que está no Brasil tentando convencer a sociedade das pautas do Fórum Econômico Mundial. A elite quer abolir o conceito de propriedade privada. Gente, a elite vai pegar o quê? Todo o patrimônio que o Elon Musk tem, que o Jeff Bezos tem, eles vão, o quê? Dar pra gente. Eles vão abolir a propriedade privada. Acabou, gente. Peraí. O Monark agora solucionou o nosso problema, porque a elite tá do nosso lado. Então a gente vai o quê? Ter muito dinheiro, abolir a propriedade privada e viveremos o comunismo, pô. Caralho!
Caralho, velho! Caralho! Meu Deus! É isso que Monark, você que aquecimento global não existe, Monark. Não existe porra de aquecimento global nenhum. Não. Cara, não existe aquecimento. Existem mudanças climáticas naturais, porque o planeta, ele passa por ciclos climáticos. Não é à toa que houve era do gelo, não é? Não é à toa que antes continentes que agora estão totalmente submersos no gelo já tiveram em terra, entendeu? O planeta não é estático e estável. O clima tá mudando sempre, entendeu? E não está havendo um aquecimento Monark, global. a mudança... Tanto que eles pararam de usar o termo aquecimento global e mudaram para climate change, porque eles perceberam que não ia colar, porque não tá aquecendo porra nenhuma. Olha, definitivamente, sério, isso foi um debate. Definitivamente isso foi um debate. Porque... Cara, sério, meu amigo, né? Meu amigo. Então, Monark, sim, a Terra ela passa por mudanças naturais. O nosso planeta acontece, sim. Acontece que a gente está num estágio tão sinistro das mudanças climáticas, né? Que você está falando, do aquecimento global. Porque é isso, a gente desmata pra caralho, a gente polui o meio ambiente. Isso não é natural. Porque quando o ser humano estava aqui, né, com as populações tradicionais vivendo em harmonia com a natureza, não tinha aquecimento global, Monark. Olha que doideira. E não é porque é um ciclo natural, é porque a gente coexistia com a natureza. A gente vivia, o quê? Em uma relação sustentável com a natureza. E, assim, eu não preciso, né, ficar falando que aquecimento global existe, porque isso já tem prova científica, e negar isso é só ser negacionista. Então, você continuar sendo negacionista, o problema é teu, tá? O problema é teu. Mas os cientistas comprovam que existe aquecimento global. Não precisa comprovar, né? Porque a gente tá sentindo na pele, inclusive. Estamos sentindo na pele as mudanças climáticas e o aquecimento global. Enfim, gente, eu não tenho muito mais o que ficar me estendendo, porque, né, eu não vou entrar pro ad hominem aqui, né? Não vou entrar no ad hominem, apesar dele ter feito isso com o Gaio Fato. Eu só queria dizer que se você chegou até o final desse vídeo, por favor, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aqui qual foi o pior absurdo que o Monark falou, que você achou. É isso, beijos e até a vitória, tá? Porque é isso, é essa o nosso caminho. Próximo aí, Comedy.